Bem, eu estou com o Dr. Edmo Atique Gabriel. Eu sei que é um momento que vocês apreciam muito, porque tudo que o Dr. Edmo tem falado, a gente recolhe como uma contribuição altamente positiva para vocês que estão em casa. Ele é cardiologista, é nutrólogo também, já renomado, com tão pouca idade. Muito obrigado, Edmo. Obrigado, Amori. Olha, eu quero falar um pouquinho hoje da população que cresce a expectativa de vida graças aos avanços tecnológicos, medicinais, farmacológicos, não é? A expectativa de vida aumentou muito. Eu tenho números aqui, não sei se estão corretos. O envelhecimento populacional aconteceu de forma muito rápida aqui no Brasil. A expectativa de vida com saúde até 2010 era de 61 anos, hoje é de 72. Está correto isso? Correto. Está correto. Para homens. E 66 anos, hoje 79 para mulheres. O homem envelhece mais rápido que a mulher? Habitual, visto panoramicamente. Ainda ele envelhece mais rápido porque o homem acaba quebrando as regras que a própria natureza ensina. O que fez esse envelhecimento populacional se estabelecer no Brasil e no mundo? Nós passamos a entender o nosso corpo melhor. Entendemos como ele funciona em relação à alimentação, em relação ao clima, em relação à poluição atmosférica, em relação à qualidade do sono. E a partir do momento que nós começamos a entender mais, que os dados são de maior evidência, as pessoas começaram a respeitar mais isso, tanto homens como mulheres. Só que os homens, na sua maioria, ainda insistem em quebrar essas regras, seja através de vícios, seja através do estresse do dia a dia, seja através de uma questão cultural na formação do próprio homem, que faz com que o homem procure o médico muito menos do que as mulheres. Aliás, isso é um dado clássico, Amaury, no mundo todo. Quem leva as pessoas ao consultório é a mulher. Ela leva os pais, os irmãos, os filhos e o marido. E eu vejo isso no meu consultório. Muitas vezes eu estou atendendo um casal, a mulher traz a família toda, traz o marido, e muitas vezes a gente vê que o homem também tem problemas, mas ele se recusa a assumir isso, ele quer ser mais orgulhoso. Então, em função dessa característica, talvez, da personalidade masculina, o homem ainda infringe mais as regras. Agora, as pessoas estão preparadas para poder viver tanto. A gente vê pessoas com 100 anos lúcidas, ativas. Esse é um grande desafio. É uma pergunta muito complexa, porque viver muito, você tem que ter realmente condições para tal. Você tem que ter sabedoria, estrutura mental para saber conviver com as mudanças do corpo. Muitas vezes eu acho que ainda o ser humano não aceita as mudanças. Nós sentimos que a pessoa parece que ela, quando muda a cor do cabelo, quando muda a força física, quando muda a elasticidade, ela começa a se revoltar contra si, e isso precisa ser desmistificado. Nós temos que saber conviver com as fases diferentes da vida para podermos saber viver tanto. Por outro lado, nós temos que buscar recursos novos dos especialistas, e aí nós temos médicos de diferentes especialidades que podem nos trazer esses benefícios. Eu posso confessar para você que eu tenho trabalhado muito esse aspecto com os pacientes no meu consultório, não só abordando o coração, mas trazendo conceitos de nutrologia para que eles entendam que o alimento é um aliado natural da nossa saúde, ele faz bem à nossa mente, ao nosso corpo, e que também, logicamente, a gente precisa fazer o nosso check-up, ter a humildade de falar o que nós estamos sentindo para prevenir todos os tipos de doença. Não há um exagero na recomendação de vitaminas? Em geral, pode acontecer um modismo, não vou dizer um exagero, eu acho que pode existir um modismo que muitas vezes se dissemina nas mídias, às vezes por causa de uma pessoa, de alguém mais conhecido que usou e que está dizendo que isso fez grandes revoluções no corpo dela ou dele. O que existe claro e evidente é que nós podemos ter deficiência ao longo da vida das vitaminas. Eu posso até ser a testemunha disso. Já vivenciei períodos de estresse devido à profissão, e quando eu fui fazer os meus exames, eu estava exatamente apresentando deficiência de vitaminas, como D, como C, como B12, como selênio, como zinco. E aí sim, diante de uma deficiência, não tem problema nenhum você fazer uma reposição bem calculada. Isso é saudável, seja através de uma mudança alimentar, seja através de uma suplementação. O que não pode é você tomar por tomar.
Eu tomo porque meu vizinho toma. Entendi. Eu tomo porque uma certa celebridade usou e disse que é muito bom. Aí não, aí você foge da evidência. Vamos procurar o especialista, o nutrólogo no caso, o endocrinologista, para nos ajudar nessa questão. Cada um é cada um. Cada um é cada um com o seu discernimento e a sua sabedoria. Agora, o segredo dos centenários não estaria também na genética? Sim, sem dúvida. Se você avaliar as populações no mundo, quais são as populações que costumam ter mais centenários? Populações do Mediterrâneo e populações asiáticas. Não é por acaso. Do Mediterrâneo nós sabemos que além de uma genética geralmente muito favorável, gregos, turcos, árabes, italianos, eles têm uma alimentação mais saudável. A qualidade do alimento, a qualidade da terra, da água, se existe fertilizante ou não, se existe grau de toxina ou não, tudo isso é muito favorável além da genética. Mas eu quero aqui dar um testemunho de um paciente japonês que eu tenho, que está acima de 100 anos, e eu perguntei isso para ele, qual o segredo do senhor ultrapassar os 100 anos com toda essa consciência? Ele respondeu para mim, eu mastigo mais de 100 vezes cada alimento que eu ponho na boca. Nossa! Se a gente parar para pensar, Mauri, ele faz algo que nenhum de nós consegue fazer. Quando você mastiga, não precisa ser 100 vezes, obviamente, mas quando você mastiga mais vezes, você prepara melhor o alimento para a sua digestão. Isso gera melhor absorção e melhor aproveitamento desse nutriente. Então não é exagero o que ele está fazendo e não é nenhum mito. Além disso, ele tem paz espiritual, ele descansa bastante, ao longo da vida, ele sempre procurou mecanismos de desestressar, coisa que no dia de hoje muitos de nós sofremos com isso. Então dá para viver bastante, mas nós temos que mudar a nossa rotina. Agora, tem uma idade limite para a gente começar a se preparar para o envelhecimento? Eu acho que nós teríamos que criar uma cultura, e eu procuro fazer isso Já no meu existe dia. um protocolo hoje? Não, você agora começou a ficar velho a partir dessa idade. Não. Eu procuro até criar o contrário. Eu procuro criar nos meus pacientes um conceito de que quando nós temos pessoas já na sua adolescência, 15 anos, vamos colocar como idade de corte, em diante, são pessoas que começam a enfrentar problemas sérios na vida. Problemas físicos e hormonais, problemas de comprometimento social, essas pessoas já estão trabalhando, muitas dessas pessoas já estão num núcleo familiar, já são pais, mães. Então é o momento adequado para você começar a se preparar em termos de qualidade de vida para o envelhecimento. 15 anos em diante é hora de mudar a alimentação ou revisar os seus hábitos, procurar inibir vícios que muitas vezes a gente adquire por inexperiência ou por imaturidade. E qual é a periodicidade que uma pessoa deve fazer check-ups? Eu sempre oriento 2 vezes ao ano. A primeira vez no início do ano, pelo fato do ano anterior, do final do ano anterior, ser um período de extravagâncias. Então é interessante você já fazer no início do ano para você avaliar qual foi o impacto daquelas extravagâncias de final do ano. Posteriormente, no final do mesmo ano, é interessante não refazer todos os exames que você fez no início do ano, mas pelo menos exames bioquímicos e talvez um exame cardiológico para avaliar se ao longo do ano houve alguma mudança substancial. Havendo essa mudança, logicamente, você já está preparando essa pessoa para o ano vindouro. Então você tem que ter essa ideia do início e do final do ano, sempre pensando no ano anterior, no impacto desse ano e no ano que vem a seguida. Para encerrar, doutor Edmo, liste 5 hábitos, está falando tanto em hábitos aí, só 5 hábitos para nós bastam para uma vida longeva. Para uma vida longeva, a primeira coisa, não ter punição, não criar uma autopunição em relação ao descanso. Descansar, viajar, fugir da rotina é sagrado. Então esse é o primeiro item. Segundo hábito, logicamente, procurar meios de melhorar a sua alimentação. Para isso, existem médicos que podem te ajudar. Terceiro hábito, atividade física. E quando eu digo ter atividade física, não precisa ser aquele tipo constante. Você pode variar. Uma hora uma modalidade, outra hora outra, ou uma simples caminhada. Quarto hábito, procurar conviver melhor com as pessoas, ter mais resiliência e flexibilidade. Isso faz bem para a mente e para o corpo. E o quinto hábito é a paz espiritual. Aí você pode buscar, através da sua fé, da sua espiritualidade individual, formas de entender melhor a vida e conviver melhor com os problemas. Esses 5 elementos, se você for avaliar em pessoas longevas, eles estão presentes. Eu queria dizer a vocês que todas as entradas especiais aqui do Dr. Edmo Gabriel estão no nosso canal do YouTube, não é à disposição.
Fizemos várias ótimas já. Obrigado. Obrigado, Amorim, mais Um uma abraço. vez. Um abraço.